Olá, gente, muito boa tarde. Que prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Companhia de Talentos, pelo convite. É uma delícia, tenho certeza que vai ser uma 45 minutos aí de um papo bem bacana. Quero agradecer muito também a presença aqui da Ellen e da Kelly, que facilitaram, né, a minha moderação com os nomes, que ficaram bem parecidos aí. Obrigado, meninas. Eu sou o Ricardo Mota, um homem branco, tenho 53 anos. Solteiro, fica a dica aí, tá? Tô usando um colete azul, uma camisa é azul, mas está parecendo branca. Estou ao fundo, tem uma tela não, uma parede branca. E trabalho um pouco mais de 20 anos com RH. Então, para que a gente conheça aqui quem está conosco aqui na sala, eu vou pedir para que a Ellen se apresente, também com a sua autodescrição, e a Kelly na sequência. Olá, olha, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Ellen, como eu já disse, eu sou uma mulher parda, estou com cabelo crespo, bem volumoso, com um penteado para o lado, batom vermelho e uma blusa bem amarela, amarela assim, bem cheguei. Então, estamos aqui, obrigada pelo convite. Oi, pessoal. Posso falar? Por Oi, favor. pessoal. Eu sou a Kellen Júlio. Sou uma mulher negra, uma mulher preta, de cabelo black. Eu estou num fundo colorido, tem um quadro bem bonito atrás de mim. Uso óculos. Estou com uma blusa salmão e estou assim com um sorriso bem estampado, porque eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando de um tema que é tão apaixonante, tão importante aí para o Brasil, para todos nós. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Muito legal, obrigado, meninas, super bacana, super diverso, super colorido o fundo aí, né? Acho que isso traz a cor que a gente quer e que a gente vê no mundo, né? Todas as diferenças, toda a pluralidade que somos e que quando todas as cores estão juntas fica essa beleza, né? Fica uma coisa alegre, feliz. E eu estou trazendo aqui um pouco, né? Eu não falei um pouco, eu menti da minha barba branca, porque, né? Tudo bem, então eu omiti a minha barba branca, gente, mas eu tenho a barba branca. O tema do nosso painel, ele fala, né, vozes plurais, a importância de ser quem somos. E aí, quando eu li sobre esse tema, eu lembrei de uma parábola, um pouco antiga, lá de 98, né, os mais jovens falam assim, quando, Ricardo, 98? Pois é, em 98, tinha uma parábola que é Um Pavão na Terra dos Pinguins. E esse livro bem curtinho, me chamou muito a atenção, porque ele trata-se é uma referência, uma fábula contemporânea sobre as possibilidades e os perigos de ser diferente. Então, basicamente, era assim, tinham duas terras, a terra do pinguim e dos pavões. E aí os pinguins observavam a terra dos pavões sempre colorida, aquela alegria, cantando, todas aquelas cores. E aí um pinguim teve a brilhante ideia de falar assim, contrata um pavão porque a gente precisa colocar mais energia, mais ânimo aqui. E aí foram lá e contrataram o pavão e colocaram na terra dos pinguins. O pavão chegou na primeira reunião e chegou. Olá, estou aqui, sou o pavão. E aí os pinguins, que legal, tá trazendo uma outra visão, né? A gente está aprendendo mais sobre isso, aquilo outro. De repente, com o passar do tempo, um pinguim chegou para o outro, cutucou e falou assim, ó, dá um toque para ele, dá um terno para ele vir na próxima reunião. Aí na próxima reunião, o pavão vem com terno. E aí quando o pavão vem, ele vem assim, totalmente desconfortável. E aí, quando eu vejo, né, esse tema falando da importância de ser quem somos e o momento que a gente vive sobre diversidade, sobre respeito, sobre inclusão, me remeteu de novo a essa história tão antiga, mas tão atual. Eu acho que a gente vive nesse momento essa ditonomia, né? Como é que é isso, né? Como que a gente vive isso? E aí, para esquentar o nosso painel, eu queria convidar a Ellen para trazer um pouco os temas de que é ser diferente num mundo padrão, né? Se é que a gente pode dizer ainda assim. Então, eu queria para que a gente pudesse se apresentar, contar as nossas histórias, para que as pessoas pudessem nos conhecer, como é ser diferente, ou se achar diferente num mundo que a gente olha e fala, opa, tem alguma coisa diferente em mim em relação ao geral. Podemos fazer assim? Claro, claro. Muito obrigada. Acho que essa história é maravilhosa. Quando você contou para gente uns dias atrás, eu fiquei encantada e me identifiquei muito, porque eu acho que assim, na minha história
De fato, assim, o que mudou foi muito a questão de ter encontrado muito cedo o meu propósito, né? E a gente, às vezes, fica perdido na vida um pouco sem saber para onde a gente vai, e muitas vezes é porque a gente não conseguiu, por oportunidade ou por visão mesmo, buscar de onde viemos, né? De quem somos, né? Para onde viemos. E eu perdi meus pais muito cedo, né? Eu perdi meus pais, eu tinha 11 anos, e eu falo que, assim, desde cedo, o senso de comunidade, de oportunidade, eles chegaram para mim, porque a minha comunidade me abraçou e eu fui bolsista, tive acesso a uma universidade, não só uma universidade, mas uma escola, curso de inglês, tudo de forma bolsista, porque aquela comunidade entendeu que eu poderia manter aquelas condições se eu pudesse manter o meu nível acima do esperado. Então, de fato, logo tive uma relação muito de resultado e me cobrei muito por isso, porque eu só tinha acesso àquilo tudo porque eu tinha que ter mérito, né? Eu precisava, e isso era uma coisa que eu refletia muito e ficava pensando também quantas outras pessoas não tiveram as mesmas oportunidades. Então, eu queria dar uma sensação de que valeu a pena investir em mim, sabe? A Sim. sensação de que vocês não vão se arrepender pela oportunidade. Dá até vontade de... Uhum. Desculpa. Imagina, a gente sabe bem o que é quando a gente lembra das nossas histórias. Tem até um estudo da neurociência que diz que na mesma região do cérebro onde a gente sente a dor física é onde a gente sente a dor social ou a dor do preconceito. Então, quando a gente lembra do que a gente passou em determinados momentos, aquela presença, a gente fala, parece que está tão longe, mas não está, ela está tão presente, ela está tão Basta a aqui. gente voltar a falar que parece que a gente está vivendo, né, aqui. Exatamente. E com muito sacrifício, enfim, me formei pela PUC de São Paulo, saí do Rio, eu sou carioca, moro no Rio e minha família é do interior do estado, da região ali do Vale do Café, né, de Barra do Piraí, Vassouras. E eu cheguei a São Paulo fazendo psicologia na PUC de São Paulo, como bolsista também, e sendo caixa de pizzaria na Vila Madalena, para quem não conhece, uma região da Zona Oeste, bem boêmia, né? E passei os 5 anos de faculdade, fazendo faculdade de dia e trabalhando à noite, para poder pagar o que vai já dizer a minha idade, porque eu não falei, mas que eu tinha que pagar as Xerox, né? E naquela época, assim, a gente não tinha tanto acesso a livro, então era muita leitura e tinha aquelas milhares de Xerox para a gente tirar, a gente tinha que ter conta para tirar a Xerox para poder acessar as informações, né? Então, foi essa forma que eu encontrei ao longo da faculdade e consegui, né? E eu tinha muita vontade de fazer estágio, todo mundo fazendo estágio remunerado, eu não tinha como, porque eu estudava de dia, trabalhava à noite, era uma loucura, e eu consegui encaixar entre um intervalo e outro algumas oportunidades de estágio. E nessa eu encontrei o programa de saúde da mulher, o programa voltado a jovens, e tive uma oportunidade fantástica. Foi lá que eu descobri o propósito, foi lá que eu entendi que a psicologia poderia ser social, que a psicologia poderia fazer transformações, e por trás da saúde, de histórias de meninos e meninas que vinham para aquele programa, tinha uma história de falta de projeto de vida, falta de oportunidade, violência doméstica. E aí, com esse projeto, eu fui selecionada para parar na Organização Pan-Americana de Saúde, em Washington, primeira viagem a trabalho internacional, com 19 anos. E eu cheguei lá em Washington, na Organização Pan-Americana de Saúde, com diversos jovens, e falei, é aqui que eu preciso estar, né? Nesse espaço de construção de política pública, e comecei a conduzir já a minha faculdade, as minhas experiências nesse sentido. E confesso que segui uma carreira onde eu passei por Instituto Coca-Cola, Instituto Ronald McDonald, muitas ONGs pequenas dentro e fora do Brasil. E uma experiência que eu vivi 4 anos depois nos Estados Unidos, né?
eu fui me dar conta que eu não me identificava conscientemente como uma mulher negra. Eu não sabia, por exemplo, de números, né, que 57% da população brasileira é parda e preta e que ser negro, né, e fazer parte dessa característica. Eu olhava para a minha história e eu me via no espelho e também me via como uma mulher mestiça, né? Lá fora a gente fala muito, para você ir ao médico, para você tirar uma carteira de motorista, você precisa identificar a sua, como você se autodeclara, né? Sim. E eu procurava ali onde estava brasileira, porque né, na nossa realidade, realmente a gente tem uma história, né, onde a questão do racismo ela foi, de fato, mascarada, né, de uma brasilidade tão Brasil quanto uma caipirinha, quanto uma capoeira, né? Então, eu, de fato, não refletia sobre isso. Lá eu enfrentei essa discussão e realmente acabei optando por entender que eu era negra, né? Era o que mais me identificava. Eu nunca falei bem espanhol, então todas as opções que davam ali, nativo americano ou hispânico, eu não me identificava. E era um pouco por exclusão que eu optei me identificar como uma mulher negra. Mas quando eu volto ao Brasil, eu sou caçula de filha de 4 irmãos, né? E a minha irmã mais velha, ela era, enfim, pedagoga, estudiosa, universitária da UF, e ela virou, naquele período que eu estava fora, uma das referências no Brasil em estudos de relações étnico-raciais. Uhum. Então, quando eu volto ao Brasil, obviamente a gente volta sem trabalho ainda, reconectando, né, com seus amigos e família, e eu tive uma oportunidade fantástica de frequentar na UERJ, na UF, os espaços onde a minha irmã fazia parte até da BPN, né, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. E aí eu tive um verdadeiro letramento, né, sobre o que significa isso no Brasil, qual é essa trajetória, e fui entender, inclusive, que a minha própria irmã tinha feito um mergulho na nossa história. E coisas como eu perdi meus pais muito cedo, eu realmente não tinha essa referência, que os meus bisavós eram escravos, que as minhas, tanto a avó paterna quanto a materna, elas foram registradas com o primeiro nome apenas, né? Com o nome de mãe. Então, não constava paternidade, né? E ali, como eu falei, uma região de café, de escravidão, né? De tudo que a gente vive nessa história. E ficou isso cada vez mais forte, né? Então, desde lá, eu venho trabalhando demais na questão de juventude, militando aí, enfim, no futuro, para que a minha filha, eu não falei dela, mas eu tenho uma menina de 8 anos, tenha um universo mais consciente do que o meu, né? E então essa é uma fala que eu venho conversando com muitos jovens nos últimos tempos, e mulheres e jovens negras, né? E eu descobri que existem muitas Ellens, né? Com histórias bem próximas à minha, né? Então eu venho trabalhando aí para mudar a realidade no mercado de trabalho. Você trouxe uma informação que a gente fala no tempo da colonização. Foram mais de 5 milhões, né, de africanos no país e menos de 750 mil europeus. Então, assim, a nossa origem, não tem dúvida, eu não sei por que a gente ainda, né, não tem isso claro em toda a educação para mostrar qual é a nossa origem, da onde nós viemos de verdade, né? Obrigado por compartilhar, pela generosidade de compartilhar a tua história. Sempre contar as nossas histórias traz emoção mesmo, porque a gente que vive sabe o que significa e o que isso representa. Eu quero convidar agora a Kelly e para que ela conte um pouquinho também da sua história nesse mundo, né, tão diverso e que respeita tão bem toda a diversidade. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco como tem sido a sua história até aqui. Adoro provocações, adoro.
respeitar bem a diversidade. Acho que a gente está falando mais sobre ela, né? Eu acho. Respeitando, estamos aprendendo, né? Acho que é o mundo, a sociedade, o Brasil especificamente, está tentando entender como respeitar as diferenças, como o outro se encaixa, né? Qual é o meu lugar, qual é o meu lugar de fala, é um conceito que a Djamila traz, né? Como cada um tem seu lugar de fala, né? Então, acho que a gente está caminhando aí para o desenvolvimento de uma abertura para falar sobre as individualidades, mas acho que a gente ainda tem aí um caminho longo, né, para percorrer. E acho muito interessante a fala da Ellen, que ouvindo a Ellen eu vejo assim, né, Grada Quilomba fala muito sobre isso, né, fala sobre como os negros têm uma identidade coletiva, né, para a sociedade. E quando eu ouço a Ellen, eu vejo que tem uma raiz comum na nossa história, mas a nossa história é muito diferente, né? Então, como o mundo tenta nos colocar numa caixinha, mas nós não cabemos nessa caixinha porque somos muitos, né? E a minha história, como eu falei, tem uma raiz comum da Ellen, mas é diferente, que eu comecei a entender a diferença entre a Kellen e a realidade que eu vivia, devia ter, assim, em relação ao outro, uns 6 anos, mais ou menos. Eu sou da periferia do Rio de Janeiro, eu venho da zona oeste do Rio, Realengo, que infelizmente há uns anos atrás ficou conhecido porque teve um tiroteio numa escola pública, um bairro que eu amo muito, minha família ainda mora lá, meus pais ainda moram lá. O meu pai trabalhava como técnico de sistemas na Globo, vou falar um pouco disso mais à frente, essa história, como a minha história com a Globo está costurada já muito antes até mesmo do meu nascimento, está na família. Meu pai trabalhava muito, tinha plantões finais de semana, a gente praticamente foi educado pela minha mãe somente, né? E num dos milagrosos domingos que meu pai não estava trabalhando, a gente decidiu ir à praia, né? E meu pai não gosta de dirigir, Zona Oeste para a Zona Sul do Rio, que é a área que tem a praia, né? Ficava longe, vamos de ônibus. Quando a gente desceu no ponto de ônibus, essa é a minha primeira lembrança da diferença da periferia para a não periferia. Falei, nossa, mas a pracinha aqui é linda, tá pintada. O balanço, que lugar lindo. E árvores lindas, porque o parquinho da onde eu morava era reformado pelo meu pai e o meu vizinho, né? Que tinham crianças e queriam que aquele lugar tivesse bem cuidadinho. Mas a estética tão diferente daquele espaço, eu comecei a me perguntar, por que é diferente onde eu moro? Por que os fios ficam pendurados? Por que é feio? Por que não é cuidado? Ali foi a primeira vez que eu tive uma noção do que era periferia, do que era abandono pelo poder público, eu não sabia dar nome, mas eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, por que aqui é mais bonito? Aí minha mãe vira e fala de um jeito bem ariano de ser, bem direto, porque aqui é onde os ricos moram, minha filha, os ricos e os brancos. Eu fiquei com aquilo na cabeça e nem, né? Comecei a pensar sobre isso ao longo de toda a minha vida, de todo o meu desenvolvimento, né? Eu venho de uma família que as mulheres negras, as mulheres têm uma força, têm uma presença muito muito impactante, muito forte. Então, essa questão de gênero, para mim também, sempre esteve entronizada porque as lições da minha família, os aprendizados vieram da minha avó, aí a gente também se reconecta com a ancestralidade da mulher negra, né? Como a mulher negra é vista como sábia e como um ícone que passa conhecimento de geração em geração. Minha mãe tinha essa mesma figura, então ser mulher para mim, o poder da feminilidade para mim sempre teve muito presente, desde sempre. E esse episódio específico da Praça Linda da Zona Sul me marca porque eu quis saber assim, eu quero que as pessoas saibam que onde eu moro não é bonito, não é arborizado e que meu pai e o vizinho que tem que pintar. Eu fiquei com aquilo na cabeça me martelando por anos, até que com 13 anos eu decido fazer jornalismo, né? Então, tenho vindo da periferia do Rio de Janeiro, quando contei para meus pais que queria ser jornalista, eles falaram para mim, mas só tem a Glória Maria. Você tem certeza que você vai querer tentar? Era referência. Você vai querer tentar? Acho que só tem ela. Você vai ter... será que ela vai ter que morrer para você entrar e trabalhar? Como que isso funciona? Eles não, digamos assim, eles falaram da realidade para mim, da ausência de representatividade, mas não me desencorajaram, né? Então, foi um esforço familiar muito grande financeiro,
para eu estudar em colégios particulares. Assim, a casa vivia em função Sim. da educação. Então, minha mãe não trabalhava, meu pai era técnico na Globo, né? E com 12 anos, aí, por um problema de má formação, meu irmão ficou surdo, né? Então, as despesas da casa variavam entre a minha educação e a dele e os tratamentos, né? Quando a gente identificou, já estava muito avançado. Eu não tinha mais como reverter a surdez dele, então se dividiu entre isso. Fui fazer jornalismo na UF, na Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, e quando comecei a trabalhar e comecei a estudar, o meu foco de trabalho mudou, porque eu falei, eu quero sim contar histórias periféricas, eu quero sim contar histórias de mulheres negras, mas sou sempre só eu aqui? Será que eu vou dar conta de contar todas as histórias? Será que eu tenho que dar conta de falar todas as histórias? Primeiro. Então, quando eu chego na UF, só tem eu mais uma pessoa negra, na minha turma da universidade. No meu primeiro estágio, que foi no Ministério Público Federal, só tinha eu, como negra também, estagiária, e no meu setor inteiro de comunicação, só eu. Trabalho em ONGs, trabalhei na L'Oréal, fui a primeira trainee negra da L'Oréal Brasil, tenho muito orgulho disso, né? Entrei estagiária e saí gerente, mas sempre eu sendo a única negra, né? Então, quando eu ocupo esses lugares, desde o meu primeiro estágio até quando me tornei liderança numa multinacional, na L'Oréal na época, eu sempre me perguntei, eu não sei se jornalismo é o que eu tenho que fazer. Eu acho que eu tenho que trabalhar para que mais pessoas pretas, para que mais mulheres ocupem esses espaços. Então, migro daí da comunicação para a responsabilidade social, que é o que antecedeu a área de diversidade e inclusão. Muita gente esquece disso, né? Então, a gente não tinha essa visão de diversidade, de pensar em representatividade. As empresas eram investidoras sociais, as empresas... Cidadania, direitos humanos, mas numa perspectiva de investimento externo e algum trabalho interno, mais para voluntariado, e o sistema se desenvolveu, e hoje a gente pensa em representatividade de uma maneira mais ampliada. Então, a partir daí, eu começo a pensar em trabalhar não só a comunicação, mas trabalhar para a inclusão, para a entrada de pessoas negras, de pessoas com deficiência, e muito trazendo a história do meu irmão, que é um advogado que suou para fazer direito numa universidade totalmente sem acessibilidade, que tinha ditado, né? Para o direito é muito importante você escrever as palavras corretamente. Como é que uma pessoa surda faz um ditado como forma de avaliação? Né? Então, eu trago isso, essa minha visão para estimular as empresas a ter um olhar de representatividade. E que é uma super bagagem, né? Porque quando você sai do jornalismo, nesse período você leu muito, você aprendeu muito e você viu a oportunidade que você tinha de ir além. Não estou dizendo que jornalismo é muito ou pouco, estou dizendo é muita informação, eu preciso compartilhar mais do que passar a informação. Eu preciso fazer parte desse movimento. Acho que, pelo menos você me contando, você me traz isso. E escutando vocês, eu vou olhando aqui, lembrando das histórias. E eu vou fazer aqui, eu não vou me emocionar, porque toda vez, óbvio, que quando a gente fala da vida, quando fala da família, é sempre uma emoção para quem vive, né, para quem não sabe o que é ser diferente no mundo tão, né, padrão, a gente sofre, nem muitas vezes você fala assim, nossa, nem sabia que eu sofria tanto. Então, eu vou contar a minha história aqui, rápido, para pelo menos assim, eu quero trazer algumas comparações, se vocês me permitem. Porque, por exemplo, a Ellen me trouxe, né, eu também perdi meu pai super cedo, eu tinha 3 anos, meu pai foi embora, nem sabia o que era, não tinha pai, então com 3 anos eu já não tinha pai. Minha mãe faxineira, cuidando de 5 filhos, ia lá na Caixa Econômica Federal da Paulista, e eu pequeno ia com ela, e eu dizia para ela, mãe, meu sonho é morar aqui. Ela falava, você vai morar se você quer. Então assim, minha mãe é uma referência do que você pode e quer ser. Então isso para mim é muito forte. Eu lembro da minha mãe, o papel da mulher na minha vida. E minha mãe falava assim, e quando eu nem me conhecia, nem sabia o que estava acontecendo, ela dizia para mim assim, as pessoas vão falar que você é diferente, e não importa, saiba que você é muito mais homem do que qualquer homem que eu já conheci na vida. E eu falei, por que ela está falando isso para mim, né? Mas enfim, ela sabia muito mais do que sequer eu imaginava. E aí na minha história eu fui da periferia, morava na Zona Leste, na comunidade da Zona Leste aqui em São Paulo, e aí eu fui vivendo.
tive a oportunidade de fazer com muito esforço também a faculdade, com muito esforço, trabalhar para pagar aluguel, aquela loucura que a gente vive toda e que, assim, hoje você olha para trás e fala assim, tudo valeu muito a pena. Mas uma história que me salta, assim, eu acho que vale a pena compartilhar, foi num banco. Eu trabalhava num banco que, assim, foi uma das melhores empresas que eu trabalhei, fiquei lá 8 anos, quase 9. Nesses 8 anos eu tive 8 cargos, ou seja, fiz uma carreira super bacana num banco, gente. Eu entrei como operador de atendimento, eu fui operador, eu fui supervisor, eu fui da qualidade, fui o gerente da central de atendimento e fui da área de projetos e estava lá feliz. Né, um garoto de 20 e poucos anos trabalhando na área de projetos, eu cuidava de um projeto chamado Nova Plataforma, eu ia com aquele computador de 17 polegadas, gigante, ia na sala do presidente e colocava, olha, nós vamos fazer um projeto que vai sair do mainframe para do 3270 para plataforma baixa, enfim, imagine um garoto fazendo isso. Aí meu chefe chega um dia e fala assim, Ricardo, quero conversar com você. Aí eu fui lá todo feliz, ele falou, olha, a gente quer falar que você é um cara muito bacana, as pessoas gostam de você, do jeito que você fala, que você envolve, você fala de A a Z com qualquer pessoa e você não tem isso, aquilo, outro, blá, blá, blá. E me deu, sabe quando faz assim? Aí veio aí o mais fez assim, ai meu Deus do céu, quando vem aquele mais, você fala o que que eu fiz de errado, né? E o mais, na visão dele naquela ocasião, isso foi em 98. O mais na visão dele foi, nós queremos te preparar para a próxima etapa da sua carreira. Então foi super, ele tinha uma preocupação, mas a forma me pegou tão desprevenido e era assim, mas esse seu jeito de falar, essas suas roupas, naquela época eu já usava meias coloridas, lenço no bolso, sempre gostei, sempre fui diferente assim, mas nem eu sabia o que acontecia, eu era assim, sou assim. E aí aquilo, quando ele começou a falar que o meu jeito, a forma com que eu me vestia, a forma com que eu falava demais assim, sabe quando você fala assim, meu Deus, o que que eu estou fazendo de errado? Então ele começou um papo super bacana e acabou machucando lá dentro, que pegou algo que nem eu sabia. Eu saí da sala dele, acho que hoje, com um pouco mais de maturidade, que eu não tenho muita não, mas um pouco mais, eu entenderia e discutiria sobre o tema com ele, né? Mas naquela ocasião eu saí. Aí quando eu cheguei, quem trabalha em banco sabe que tem aqueles espaços que você chega com 500 pessoas, 1000 pessoas, né, olhando. Aí eu cheguei no dia seguinte para trabalhar, a hora que eu entrei na sala, todo mundo me olhava, a sensação que eu tinha é que todo mundo sabia do que ele tinha falado, que eu tinha que ser diferente. E aquilo, assim, me bloqueou de uma tal forma que aquela minha alegria, aquele ânimo, até hoje eu falo desse lugar com muito amor e muita paixão e muita gratidão por tudo que eu aprendi lá. Mas tem aquela sensação do tipo, naquele dia que eu cheguei, eu falei, e agora? Como é que eu vou chegar aqui? As pessoas, a Ellen tá sabendo. A Kellen com certeza tá sabendo. Olha como a Kellen olhou para mim. A Kelly falou bom dia diferente, não tinha nada diferente, tudo estava comigo e aquilo que eu estava passando e aquele momento de sofrimento meu. E ao invés de não estava preparado, um jovem, o que que eu fiz? Eu fui lá e pedi demissão. Eu precisava pagar aluguel, eu precisava pagar a faculdade, mas eu não consegui trabalhar. E aquele dia eu falei não para algo que de repente poderia ter sido diferente. Mas foi nessa ocasião que eu fui estudar sobre cidadania, sobre direitos humanos, o que que era ser diferente. E aí eu comecei os movimentos e venho desde 99 trabalhando nesses movimentos. Sempre de forma um pouco velada, né? Um pouco escondida, porque assim, eu não sabia até que ponto o preconceito de você se assumir um homem gay era real. E é real, gente. Tão é real que 67% das pessoas LGBTI+, escondem ou omitem a sua orientação dentro da empresa. Tem pesquisas que mostram isso. E 33% das empresas dizem que não contratariam pessoas LGBTI+, para cargos de alta liderança. É uma pesquisa do grupo Gay Bahia. Você fala assim, uau. E teve um momento que eu peguei e falei, não, isso não pode continuar. E eu fui me posicionando, fui me assumindo e fui colocando a minha história e mostrando assim, olha, eu sou igual, eu tenho as mesmas competências, eu tenho conhecimento, eu posso contribuir da mesma forma, independente da minha orientação, do que eu sou.
E só que isso, para mim, passou por algumas fases que eu falei que era o de autoconhecer. Eu tive aquele momento de aprender a me valorizar, porque muitas vezes, quando tinha comparação, eu me colocava menor, eu me comparava. Então, assim, quem era a pessoa referência? Então, aqui para falar o português correto, quem é a pessoa mais macho aqui? Então, vou tentar ser igual, porque isso é legal, dizem que é legal, então vou tentar me comparar. E aí a gente vai aprendendo a se aceitar, e aí quando você fala assim, poxa, por que que eu tenho que me aceitar? Eu não sou menor que ninguém. Eu não tenho que aceitar, eu tenho só que me respeitar, e as pessoas precisam respeitar. Aí, quando eu comecei a aprender e falar sobre respeito, eu falei assim, tá bom. Mas eu levei muito tempo para isso, né? Foram 50 anos para a gente chegar nesse movimento. Então, quando a Ellen traz que assim, legal, a gente está preparando, mas eu lembro muito bem que no passado, quando eu comecei a falar disso, era algo que fazia você sofrer, fazia você se avaliar. Então, trazendo um pouco, né? Estou falando da minha experiência profissional, eu foquei um pouco mais no profissional. Eu queria trazer aqui para a gente como foi, né, para vocês, né, quando eu falo aqui com a Kellen, por exemplo, Kellen, você trouxe aqui a sua experiência de Globo, né? E hoje você ser head de diversidade de uma empresa que é sonho, é referência, é sonho de muitos jovens. É assim, puxa vida, é um mundo que a gente olha e imagina que é completamente livre de todo e qualquer preconceito, é um mundo de entretenimento. Como é que foi você traçar essa jornada para chegar nessa sua carreira? Trabalhar na Globo, para mim, eu já dei um spoiler antes, é um sonho. É um sonho porque meu pai entrou na Globo como contínuo, num processo seletivo que envolvia assim, 150 Os pessoas jovens para nem uma sabem vaga. disso, Não tá? sabem, Os contínuo seria jovens um não sabem boy, de o isso. boy de hoje, né? Contínuo não sabe. E então, voltar para. Meu pai trabalhou na engenharia, então voltar para a Globo com cargo de liderança e sendo responsável por uma transformação cultural tão intensa, então mexe com os meus valores para o mundo que eu quero construir, mas mexe com a Kellen, que teve um pai lá. Eu tenho na minha casa o chaveirinho de 14 anos da Globo, medalha de participação de Olimpíadas, então eu tenho uma relação muito bonita com a empresa, né? Então, quando eu sou convidada para ir para a Globo, eu estou na Globo desde 2018 para conduzir esse projeto, para mim foi uma experiência fantástica e que a gente olha para o Brasil e tenta traduzir para dentro da empresa, tenta trazer a representatividade do Brasil para dentro da Globo através de uma jornada aí com alguns pilares específicos de atuação, né? Aí eu vou só fazer uma vírgula na tua fala, né? Sim. A Globo, ela se relaciona com o Brasil, ela tem uma experiência em entender o brasileiro há mais de 50 anos, né? Então, entender o Brasil, entender as minúcias do brasileiro já faz parte do nosso DNA. Mas, assim como a sociedade brasileira, a Globo também não escapa, né? De ter vícios, de ter falhas e de precisar ressignificar o entendimento sobre o Brasil o tempo todo, né? Então, é importante a gente colocar isso, né? Apesar da experiência que a gente tem que se revisitar e aprimorar o nosso olhar o tempo inteiro, né? Por isso que, dentro da nossa estratégia de diversidade, a educação é o pilar número 1. Como que a gente educa equipes para construir produtos que estejam mais adaptados ao que o brasileiro quer receber e como a gente educa equipes e gestores para respeitar as individualidades e as pluralidades dos diversos públicos no dia a dia, né? Porque é muito natural pensar no conteúdo pelo que a gente produz, mas esse conteúdo é feito por pessoas. Como essas pessoas não vão usar dos seus vieses, da sua história, dos seus estereótipos quando elas estão entregando esse produto para a população? Né? Então, como que a gente garante que a gente tem aí equipes diversas, não só lá nos estúdios Globo, no entretenimento, né, no Big Brother, mas também em finanças, também no jurídico, também na área de recursos humanos, né? Como a gente garante que os processos seletivos respeitam as individualidades das pessoas, né? E como que a gente acompanha e atrai públicos diversos, né? Então, hoje a gente tem aí mulheres, pessoas com deficiência, negros e negras, LGBTQIA+, com os 4 públicos prioritários, mas a gente também olha aí para gerações, para regionalidades,
E a gente tem como prioridade de trabalho, educação, recrutamento, carreira, comunicação interna, e especificamente para o jovem, a gente tem um olhar muito específico para gênero e negros e negras, né, que são alguns gaps que a gente identificou mais, principalmente quando a gente fala de tecnologia, né, então a gente tem aí que fazer um esforço para atrair mulheres, a gente tem 20% de mulheres na tecnologia, então o mercado já, que a presença feminina é muito pequena, então a gente vive aí, a gente tem um compromisso em desenvolver as mulheres do mercado e também trazê-las para a Globo, e negros e negras também por toda a desigualdade de educação, a desigualdade aí de inserção dos negros no mundo do trabalho, né? As 500 maiores empresas, a pesquisa da Ethos traz isso, né? Quando a gente fala aí de mulheres negras, a gente tem 0,4% ocupando a liderança das empresas. Então, a gente tem que ter um olhar, sim, específico para negros e negras. A gente tem que ter um olhar, você trouxe bem a pesquisa sobre inclusão da população LGBTQIA+, a gente tem que olhar para a população LGBTQIA+, para garantir que a vivência delas dentro da empresa, delas, deles e dele, seja respeitosa, seja sem preconceito, seja sem estereótipos e seja sem micro e macro agressões, né? Porque eu sempre me questiono isso, micro para quem, né? Porque não é micro. Não tem nada. Não tem nada de micro. Mas quando você traz isso, acho que assim, quando a gente fala sobre os grupos, né? Porque os grupos prioritários, né? Acho que é super importante. São os grupos que mais sofreram opressões e que foram esquecidos das políticas públicas. Então o pessoal confunde um pouco quando fala de diversidade. Por que esses grupos têm prioridade? Porque foram excluídos do mercado de trabalho, dos direitos públicos e tudo mais. Então, por isso que eles acabam aparecendo mais. Muito bacana. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aí. Queria só fazer um parêntese muito rápido. Acho que a tua colocação é muito pertinente, que a gente foca nesses públicos por conta da história do nosso país, mas quando você fala de diversidade, você está falando de todos. Sim. Então, o trabalho de inclusão que a gente faz de educação é incluindo também as maiorias de poder nessa conversa, né? Até nos grupos de afinidade, a nossa premissa é ter quem tem lugar de fala, quem não tem, porque essa ponte, essa transformação só é feita quando todo mundo se envolve. Então, por mais que as ações sejam feitas para os públicos específicos, a gente tem uma preocupação enorme em incluir todo mundo nessa conversa, porque direitos humanos é para todos, né? E que faz todo sentido, principalmente nesse movimento, né? Que antes a gente trabalhava em grupos e hoje as empresas trabalhando nesse processo de ativismo corporativo, que eu chamo, é super importante, é o momento que a gente precisa de dar as mãos todos juntos e falar, legal, próximo passo. Os homens do poder abrem as portas para as mulheres abrem, e assim a gente caminha nessa sociedade que de fato a gente quer e vem construindo há tanto tempo para que a gente possa vivê-la hoje e melhorar ainda mais para depois, né? Muito legal. Ellen, você também, eu estava lendo aqui, né, quando a gente olha, diretora de Relações Institucionais do Pacto Global e diretora da ONU. Eu acho que assim, quando olha para a tua, aqui eu vou falar do teu papel, do teu desafio, eu acho que é muita referência e sem dúvida, são dois nomes, Pacto Global, que vem fazendo esse trabalho impecável, e a ONU é referência de transformação no mundo e nas pessoas. Como foi para você essa trajetória de carreira para chegar até aqui? Olha, é isso, né? Eu acho que eu falo que foi uma mistura de muita oportunidade e investimento em educação. Eu acho que de fato isso foi o diferencial. Hoje eu olho para a minha carreira, eu vejo que eu tive muitas oportunidades até de trabalhar em organizações internacionais, graças àquela bolsa de inglês lá atrás. Então, de fato, investir, né? E as oportunidades que eu tive fez com que eu tivesse bebido um pouquinho de cada lugar. Eu trabalhei em todos os setores. Eu fui do SESC, eu fui de ONG pequena, ONG grande, ONG fora do Brasil. Trabalhei em governo, na Secretaria de Ação Social aqui do Estado do Rio de Janeiro. E trabalhei em instituto, empresa, né? Trabalhei na Coca-Cola, mas acabei trabalhando mais tempo no Instituto Coca-Cola. Fui a primeira funcionária do Instituto Coca-Cola. E fui diretora executiva do Instituto Ronald McDonald. Então, a
acabou que eu consigo hoje, né, trazer aí uma trajetória de quem navega em todos os setores e consegue falar da comunidade, onde eu já trabalhei muito nas comunidades do Rio de Janeiro, já trabalhei inclusive no presídio, né, feminino de Bangu. Então, assim, eu tive uma diversidade muito grande de trabalhar em gestão de projetos na base mesmo, né, como operação social e assumindo funções executivas como no diretoria executiva do Instituto Ronald McDonald. Então, quando vem a possibilidade, né, de eu estar no Pacto Global da ONU, que é uma iniciativa do secretário-geral da ONU, né, e que justamente me remete também àquela menina de 19 anos que chega na Organização Pan-Americana em Washington com uma série de outros jovens e que ali se abriu para uma possibilidade, né? E que eu dei a volta para poder chegar no mesmo lugar, assim, de pensar realmente num papel de impulsionamento. E o pacto eu acho muito interessante, assim, né? Porque a gente hoje é a terceira maior rede do mundo, é o que mais cresce, e a gente está com um grande desafio, que é uma agenda coletiva, que é a Agenda 2030, né? Sim. Então, a gente fala de direitos humanos a clima, mas, essencialmente, não tem como eu não me colocar no lugar, né, de onde eu vim, e, de fato, eu falo muito sobre esse tema, mas a gente tem um papel importante de impulsionar as empresas, né? E eu acredito muito no papel de uma empresa grande, porque a empresa grande, ela não só ela tem a questão do poder, né, na economia, mas ela influencia na comunidade onde ela atua, onde ela existe, onde ela tem suas plantas, onde ela executa, na mensagem que ela passa para o consumidor, ela lê esse consumidor e ela tenta levar, né, produtos e iniciativas para esse consumidor, então ela passa a mensagem, e eu acho que principalmente na área e no momento que a gente está, né, as empresas também têm um papel de não só mostrar da sua essência, mas também educar esse consumidor. E a gente tem nesse universo também a cadeia de valor. Então, uma empresa líder, uma empresa grande, ela carrega com si Sim. não só os seus investidores, como a gente falava lá atrás, né? Mas ela traz consigo toda a potência de mudar uma cadeia, de mudar uma comunidade, de mudar a relação e mudar a sociedade. Então, está à frente, né, desse lado de relações, né, fazendo parcerias, escutando, trabalhando com a área de comunicação, podendo ouvir esses stakeholders e ajudando com uma série de ferramentas que a gente tem, é maravilhoso, né? É um sonho, é um processo de realização. A gente conversou e aqui fala, né? Eu acho que em alguns momentos eu me belisco. Outro dia alguém estava me falando sobre essa síndrome do impostor. E de fato é uma coisa que em alguns momentos a gente que tem uma história difícil, a gente se pergunta, né? Eu mereço estar aqui, como é que é? Como é que funciona, né? E o que me ajuda muito de fato o contato com os jovens, principalmente com as mulheres. Então, eu tenho participado de vários projetos, eu sou voluntária para além do Pacto, eu tenho outras atividades como voluntária em outras organizações. Sou intraempreendedora, participo da Liga Intraempreendedora, que é uma comunidade global, e eu gosto muito desse diálogo, né? Porque ali a gente vai lembrando e ouvindo histórias e vendo quanto a mudança que a gente quer, ela está muito no nosso protagonismo. Então, é um pouco disso tudo, né? De tudo isso. É bastante coisa, né? Tem muito. E vocês trouxeram algumas palavras aqui que, assim, aprender o tempo inteiro, a gente falou aqui, a gente tem que fazer, é sobre educação, é sobre transformação, não sou apenas eu. A gente falou sobre histórias, a gente falou sobre emoção, são palavras que para mim, assim, eu sempre gosto de ir anotando as palavras, porque assim, é tão bonito, né? Olha quanta riqueza, se cada um pegar um detalhe disso, olha quanta inspiração a gente pode trazer para os jovens, para nós mesmos, quando lê, assiste de novo e fala assim, é verdade, é emoção, a gente vive, nós somos por emoção, se a gente faz de fato algo genuíno em que a gente acredita, quando está na frente ou de uma outra pessoa
ouvir com generosidade, entender e aprender com as histórias, isso toca a mim, toca alguém, e se a gente consegue transformar algo, o dia já valeu super a pena. A gente está aqui no tempo, gente, o tempo voou, nós temos 3 minutos apenas, e aí eu queria, sim, para que a gente pudesse ir chegando aí no encerramento, eu queria que vocês dessem, cada uma dica para os jovens que estão no início de carreira, que estão aí nessa fase. Poxa, quem eu sou, eu posso ser quem eu de fato quero ser para começar numa carreira. Quais seriam as dicas para vocês que estão aí em papéis tão importantes hoje, falando sobre essa diversidade, a inclusão, a visibilidade, de fato respeitar a individualidade, que a diversidade nada mais é que respeitar a individualidade. Não existe ninguém igual a ninguém. E aí é que está o segredo do novo mundo, que a gente poder ser diferente, nas diferenças a gente ganhar tudo que a gente precisa. Ellen? Ou a Kelly? Pode ir, Kelly, você ia falar Eu aí. posso falar. Por favor. Uma coisa que me marcou muito quando eu era mais jovem, digamos assim, que eu adoraria ter ouvido, então vou trazer um pouco do meu eu do passado para trocar com vocês. Não aceitem os estereótipos e os rótulos que tentam imprimir a vocês, né? Se você for um jovem LGBT, se você for uma mulher, se você for um jovem preto, preta, com deficiência, sem deficiência, da periferia, do norte do Brasil, não sei qual é a tua vivência, mas não deixe isso definir, os estereótipos sobre quem você é, definir o que você quer. Então, sonhe, planeje, estude e faça o que você tem paixão, sonhe alto, não tenha medo de sonhar grande e não deixe que, inclusive, os rótulos que atribuam à juventude, que são atribuídos à juventude, cheguem até vocês como ansiedade, falta de paciência. A gente já percebeu pela história do mundo que a juventude, sim, é capaz de mover muita coisa. O movimento feminista, tantos outros movimentos se desenvolveram a partir da energia e desse pulsar tão intenso que o jovem tem. Então, vocês são o futuro, mas vocês são hoje, principalmente. Então, cuidem da mente, cuidem do coração e sonhem muito alto. E, não poderia deixar de fazer, né, propaganda para mim. Venham para a Globo, gente. Acessem nossos canais para aplicar, coloquem seus currículos lá em nossos canais todos, no LinkedIn, Instagram. Vem para a Globo. Então, a gente quer ter todos vocês aqui. Sabe que você falou assim, de se posicionar, e outro dia eu estava num evento, aí a pessoa falou, eu não gosto muito desse movimento feminista, né? Eu não sou feminista. Uma mulher falou isso para mim, eu falei, olha, a sensação que eu tenho que quem fala, uma mulher que fala isso, é a mesma coisa que fala assim, não tomo água, eu tomo H2O, tipo, não faz muito sentido, porque a gente está falando de direitos, né? A gente não está falando nada além disso. Vamos lá? Olha, eu acho que a Kelly já falou tudo, mas eu acho que eu só complementaria, assim, né? Que eu acho que muitos jovens, às vezes, ficam sem saber para onde vão, né? Assim, tem aquele momento que tem muita pressão, né? Para onde a gente vai, para onde eu vou, quem sou eu? E eu acho que a melhor coisa é mergulhar para a ancestralidade, de onde eu vim, né? Descubra a história da sua família. Eu acho que falta um pouco na nossa cultura, né, esse exercício da gente escutar quem veio antes da gente, entender os desafios, olhar para a nossa história, da onde é a raiz da nossa família, quem veio antes, e acho que isso aí é uma jornada, porque não é simples, mas a gente pode conseguir nesse processo descobrir quem é você, né? Então, se descobrindo, é mais fácil chegar no seu propósito. Qual é a sua missão? E aí o resto é tudo que a Kellen falou, né? É batalhar atrás desse sonho, né? É maravilhoso. Olha, quero dizer, Ellen, Kellen, gratidão pela generosidade, pelo compartilhamento das suas histórias de vida, histórias pessoais, carreira. 45 minutos que a gente poderia ficar aqui horas. Muito, muito obrigado. De coração aqui agradeço pela leveza que foi essa nossa conversa.